A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, amigos da Nova Era News. Estamos iniciando mais um Nova Era News. E, como todas as semanas, junto conosco aqui o Alaircel. E hoje temos o prazer de receber aqui conosco o diretor do Colégio Santa Rosa de Lima, o Alderi Oldra, né? E vamos conversar um pouquinho, não só sobre o colégio, mas vamos conversar muito sobre a história dele, como é que ele chegou aqui em Lages. É um gaúcho que veio lá de Erechim, né, e já está aqui radicalizado em Lages faz algum tempo, e vamos bater um papo com ele. Daí, senhor? Tudo 100%. E uma curiosidade, né? Santa Rosa foi meu primeiro patrocinador. Quando nós montamos a TV há 24 anos, nós tínhamos a Santa Missa, e o Santa Rosa foi o primeiro patrocinador nosso. E hoje, então, para mim é uma honra tê-lo aqui, o nosso diretor hoje aqui. Te aguenta até agora, hein? Estamos trabalhando junto todo esse tempo. É chão, né, Alderi? Muito bom tê-lo aqui conosco. Alderi, obrigado, né, por você estar aqui conosco. Né, fique bem à vontade, o programa aqui é muito democrático. Nós vamos interagir, bater um papo aí, vamos contar um pouco sobre a tua história, mas antes de tudo a gente te agradece a tua presença. Eu que agradeço a possibilidade de poder estar aqui participando desse programa, né, que eu sei que tem também uma história, né, uma caminhada aqui em Lages, na Serra Catarinense, e é sempre é muito bom poder compartilhar um pouco da vida da gente, das experiências que nós temos alcançado no decorrer dessa vida, né, essa vida como educador, como ser humano que somos, né, sempre procurando respeitar o outro em todas as instâncias, né, por onde a gente passa. Beleza. Vamos começar pelo começo? Com certeza. Você, de nascimento, você é de onde? Sou natural de Souto Neto, Ponte Preta, é o interior de Erechim, no norte do Rio Grande do Sul. Eu nasci lá em dezembro de 66. Uma comunidade de interior, uma comunidade muito acolhedora. É onde eu tive lá meus primeiros anos de vida até os 11 anos. Depois daí eu acabei indo para o seminário. Italiana, é descendência italiana, não? Sim, descendência italiana. Tanto de pai como de mãe. Lá no interior de Erechim, como é que é o nome do município? Souto Neto, Ponte Preta. Souto Neto é a comunidade e o município de Ponte Preta. E eu tive o prazer de conhecer. Estivemos por lá, né? Neste mês lá fui conhecer, maravilhoso lugar, uma cidade muito bonita, aconchegante. Quem não conhece ainda está convidado a conhecer porque vale a pena. E temos um local muito especial lá, né? Temos um local especial lá. É mesmo? Mas, nossa, coisa mais linda do mundo. Você ficou lá até 11 anos? Até os 11 anos, isso mesmo. Depois eu acabei indo para o seminário, né, com 12 anos de idade. E o que te levou a levar para o seminário? O que despertou? É vocação, como se fala? Pois é, eu tenho uma tia, né, que é minha Dinda, e ela trabalhava com um padre lá em Erechim. E eu achava fantástico ouvir ele falar na rádio, que na época, né, 75, 76, era muito raro, né, então ter o radinho, aquele radinho de pilha em casa, então eu ouvia a missa, eu achava bonito. E ele fazia visita à família também. E aí na época também só tinha rural, né. Eu achava legal o padre de rural, falar na rádio, se eu quero ser padre. E eu fui para o seminário. Então talvez a primeira motivação tenha sido isso, né? Eu achava aquilo legal, né? Me espelhava nele, achava, quando ele vinha nos visitar também, era uma figura importante, enfim, eu via que ele conseguia levar essa mensagem para muita gente, através do radinho, né? E achava aquilo bonito. Mas assim, a questão do seminário, eu também tenho alguns amigos meus que, na sua de infância para adolescência, começaram a pegar esse rumo no seminário. Era uma alternativa de vida também, né? Porque existiam poucas possibilidades até de você sair de casa, né? Como a minha idade, né, não tinha muito claro isso, mas realmente é isso, sabe?
a possibilidade de poder estudar naquele período, se não fosse no seminário, talvez eu não teria estudado. Talvez eu teria encerrado lá na oitava, porque na época era séries ainda, né? Talvez teria encerrado aí na oitava série, ensino fundamental. E o seminário me deu a possibilidade de eu poder continuar meus estudos. Então era uma das possibilidades também, né? Então muitos jovens, muitos adolescentes do interior acabavam indo para o seminário também com esse objetivo do estudo. E a aceitação da tua família? Quando tu falou, pai, mãe, eu quero ir para o seminário. E também na época era um sonho, né? Talvez tenha mudado um pouco hoje, mas na época era sonho toda a família ter um filho padre, né? Então, tanto o pai como a minha mãe, como meus irmãos, né? Porque nós somos aí de uma família de 6 irmãos, todos homens. Meu pai e minha mãe sempre foram um exemplo assim de vida para mim, que eu levo até hoje, né? De humildade, de acolhimento com as pessoas, de respeito às pessoas. E a nossa família é muito isso, né? Nós somos muito família. E a gente tem um trabalho assim na própria comunidade, né? Sempre muito envolvidos, né? Uma família que gostou muito de esporte sempre, então eu sempre tive muito apoio nesse sentido. E essa ida para o seminário, né, foi assim um momento que marcou muito minha vida, porque foram 15 anos de seminário. Você entrou lá com quantos anos? De 1980 a 94. Eu entrei com 12 e saí com 27. 27 anos, nossa. Passou toda a adolescência e uma parte da infância. Na verdade, toda essa minha caminhada, essa minha trajetória, tudo que eu sou hoje, eu sempre falo para as pessoas que eu devo a essa formação, né? Então, eu tenho hoje um carinho muito grande, né, pela igreja. Eu tenho muitos padres amigos, tenho um padre que é meu compadre, inclusive, né, que foi meu colega de seminário. Então, tudo aquilo que a gente aprendeu, eu levo para a vida. E as pessoas às vezes me perguntam, tá, mas vocês não perderam tempo, né? Ficam todo esse tempo no seminário, saindo com 27 anos de idade. Eu sempre digo que cada minuto que eu vivi lá, eles valem muito a pena. Porque lá eu tive toda a minha formação. Então era tudo muito regrado, era internato, a gente ia a cada 60, 90 dias para casa. Às vezes 6 meses sem ver os pais, não tinha telefone, era muito complicado, né? Então no começo não foi fácil a vida de seminário. Que eu entrei lá um piazinho, né, de 12 anos de idade. Como é que funciona, Délio? Assim, você entrou com 12 anos e você começou a estudar o básico. A partir de quando que você começa a estudar efetivamente? Porque para ter a formação de padre, como é que funciona isso? Como eu entrei na 6ª série, eu fiz então o ensino fundamental normal, o ensino médio, que lá era o científico que a gente fala. Sim. Ele é um ensino médio, eu diria assim, muito mais aprofundado, forte. E por ser internato, nós tínhamos todos os nossos horários regrados. Levantava cedo, oração, café, aula. Aí à tarde, momento de trabalho, a gente fazia os trabalhos lá no seminário. Tinha uma chácara, inclusive, que a gente ia também cultivar, plantava, enfim, lá o seminário, né? Depois a gente tinha um momento do esporte, tinha um momento do lanche, um momento da volta para o estudo. Aí terço, missa. Aí à noite tinha um momento de integração, à noite, um pouco para assistir lá um pouco de TV, mas era muito restrito. E voltava a estudar. 10 da noite ia para a oração e a gente ia dormir, ia deitar, descansar. Então era todo um sistema, assim, era uma dinâmica muito interessante. Então até o ensino médio, depois do ensino médio a gente chama de curso propedêutico, que é um ano que você para se preparar para a universidade. Daí a gente ia para a filosofia, que é uma prerrogativa também do seminarista, fazer a filosofia, 3 anos em Viamão, que eu fiz a filosofia. Daí é fora do seminário. Na FAFINC, Faculdade de Filosofia e Imaculada Conceição, que hoje é a PUC, lá assumiu lá em Viamão, que é um seminário maior, era o maior seminário da América Latina. E depois teologia em Passo Fundo, 4 anos de teologia no Instituto de Teologia e Pastoral de Passo Fundo, ITEPA. Então eu fiquei 4 anos em Passo Fundo. Tinha terminado os estudos. Podia me ordenar padre, e eu estava em dúvidas. Aí eu voltei para o seminário em Erechim, porque tinha terminado os estudos já, e fiquei mais um ano fazendo estágio lá e trabalhando de assessoria de comunicação da Diocese de Erechim. Trabalhava um pouco essa parte, também como assistente dos seminaristas lá, dos menores, né, dando aula inclusive, né? Eu dei aula naquele ano, então eu fiquei mais um ano assim em molho, como a gente fala, né? E no ano seguinte eu não tinha muito o que fazer, e aí eu acabei então conversando com o nosso bispo,
e eu acabei saindo. Mas ali você já estava se articulando para ver se esse mesmo era o teu caminho. Eu já tinha... Deve ser uma decisão difícil, era um né? momento bem Foi esse um delicado. ano inteiro pensando. Mas eu antes já... Temos 2 minutinhos para finalizar o nosso bloco, tá, Marcelo? Quando eu fazia filosofia e teologia, já no 2º ano, 3º ano, eu conheci a minha esposa, Deimar Magnambosco, né? E daí eu estava nessa insegurança, nessa dúvida, né? Se era realmente o que eu queria. E aí quando eu saí, eu já, né, já com essa insegurança, com essa dúvida se realmente era o que eu queria, eu acabei saindo do seminário, então, né? E aí já comecei a namorar. E hoje a minha esposa tem um filho com ela, né? Mas na readaptação, só rapidamente, nós estamos acabando esse bloco, a readaptação desse estágio todo que você ficou lá durante 15 anos, é fácil voltar para a sociedade te aceita bem? Foi uma decisão muito difícil, eu tinha muito receio de como seria a reação do meu pai e da minha mãe, principalmente. Porque era um sonho deles também, né? Dos meus irmãos, mas assim, eu tive um apoio muito grande, tanto do pai como da minha mãe, como dos meus irmãos. Eles foram muito compreensíveis, eles disseram: filho, se é o que vai te fazer feliz, segue o teu rumo. Então, né, eu nunca esqueço disso, né, da minha mãe me falando, do meu pai, sempre foram muito parceiros, né, e eu saí, assim, muito certo daquilo que eu queria. Bom, esse é o caminho que eu quero seguir agora. Eu sempre fui muito isso, né, quando eu tomo uma decisão, eu sigo e não fico lamentando o que ficou para trás. E sabendo que aquilo que eu tinha passado aí tinha sido muito importante para a minha vida. Sim, foi uma grande faculdade para a tua vida. Faz parte da história, né? Isso é que a gente tem, quando você tem uma percepção de encaminhamento de vida e algumas coisas, você tem que aproveitar o que de bom ficou lá para trás e tocar a vida. Gente, nós estamos conversando aqui com o diretor-geral do Colégio Santa Rosa de Lima, o professor Alderi, né? Nesse primeiro bloco a gente conversou um pouco sobre a sua história, de quando iniciou lá nos fundões de Erechim, né? Depois foi seminarista, enfim. Vamos conversar um pouquinho mais sobre a sua história. Depois, no finalzinho, vamos conversar sobre o Colégio Santa Rosa de Lima. A gente retorna no segundo bloco. O mundo lá fora é pequeno para quem ainda está crescendo. Uma boa educação consiste nos valores de um lugar com grandes histórias. Mais que apenas educar, nós acreditamos na formação humana dos nossos alunos. Do berçário ao terceirão, matrículas abertas. Colégio Santa Rosa. Futuros brilhantes de geração em geração. Bom, gente, estamos retornando aqui com o professor Alderi e continuando um pouquinho da sua trajetória, professor. Saí do seminário, e agora, o que eu vou fazer? Como é que funciona isso? Como a gente fala, a gente está com uma mão à frente e uma atrás, né? Sim. Eu nunca esqueço que eu saí do seminário com um violão tonante, que meu pai vendeu um terneiro para comprar o violão. Olha só. Eu saí com uma TV Brock Sony, 14 polegadas. Na época era possível comprar do Paraguai em parcela de 10 vezes, de 14 vezes. Até consórcio. Consórcio. E mais um aparelho de som Sony, aqueles que tinha toca-disco e cassete, que eu comprei do Padre Lírio, usado. Então eu saí com esses 3 bens. Então foi um desafio para mim, porque a minha vida era seminário. Mas assim, como eu tinha também uma amizade, eu tinha pessoas maravilhosas ao meu lado, a primeira pessoa que eu fui falar foi a Dulce Reato, que hoje é falecida, é minha comadre. Ela foi minha comadre de casamento, ela e o Padre Sala, meu compadre. E ela é uma pessoa muito amiga e me apresentou na URI, Campus Erechim, onde eu comecei lá um trabalho como professor, com as crianças e depois com o ensino médio.
Então, na época, eles precisavam de um professor de filosofia e também de ensino religioso. E como eu tinha teologia, daí se encaixou, porque eu era formado em filosofia e eu também tinha teologia, então eu tinha tudo para atender as duas demandas naquele momento, né? Fiz o concurso no estado, eu fui aprovado também na área de filosofia, e o concurso na época eu fiz para Jacutinga, que era a terra da minha namorada, da Deimar, e naquele mesmo período eu saí do seminário dia 17 de março, e no dia 1º de abril, dia da mentira, mas é verdade, eu comecei a trabalhar na Rádio Virtual FM. 17 de março vai fazer agora quantos anos? Então agora já estamos quase chegando no 17 de março. Estamos gravando no dia 14. Justamente. Então eu acabei, logo que eu saí do seminário, eu já estava trabalhando em 3 lugares diferentes. Porque eu fui chamado no concurso do estado como professor, e daí eu estava trabalhando na URI, na Escola de Educação Básica, que é da universidade, lá de Erechim, que é pertinho do seminário também, e na Rádio Virtual, tudo ali próximo, né? E o concurso tu passou para qual colégio? Era em Jacutinga, não era em Comunice. Foi lá em Jacutinga. Então, eu comecei onde é da minha esposa, terra da minha esposa e terra dos meus pais, na minha terra, porque a minha naturalidade é Jacutinga. Ponte Preta se emancipou de Jacutinga. Então Jacutinga é o município mãe. Depois daí eu comecei a perceber a Ponte Preta, que era depois do Rio. Jacutinga era antes do Rio. E tem uma ponte preta mesmo. Tem. Só para saber a diferença. Tem. Fizeram e é grande. Pintaram de preto. É muito grande a ponte. Não vamos entrar no mérito, mas só por curiosidade, a questão do celibato, ele foi fundamental para você sair do seminário? Também. É uma das questões, e talvez uma outra questão é a questão da família, né? Sim. Eu sentia que eu precisava ter alguém do meu lado, eu queria ter um filho, isso também foi determinante, né? E a questão também, na época eu lembro que a gente, na teologia estudava a teologia da libertação, Leonardo Broff, Frei Beto, e a gente achava que a igreja podia ter um pouco mais de abertura. Mais flexibilizar. Com todo o respeito, aí, né? Porque eu sempre digo, né, que a igreja pode ter suas falhas, mas vocês já imaginaram o que seria da sociedade sem a igreja? Então a igreja hoje ela é fundamental para uma organização social, para lutar pelas pessoas menos favorecidas. A religião, né? Eu digo em si, a religião como um todo, né? Todas as crenças, né? Mas eu, no meu caso, era a igreja católica, né? E eu tenho um respeito muito grande pela CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, pelo trabalho que eles desenvolvem, e pela congregação das Irmãs da Divina Providência, que me acolheu aqui em Lages. Sem dúvida. Eu até comento isso porque, assim, a gente não vai discutir o mérito, porque isso seria uma pauta para um outro programa muito grande, que é até questão da modernização da igreja, enfim. Mas eu vi agora, recentemente, o Papa estudando a possibilidade de abertura na questão do celibato, né? Então, as coisas vão encaminhando. Do padre ter uma família em si, né? Claro, casar, né, ter a oportunidade de ter filhos, enfim, né? Mas isso é uma questão que é um assunto polêmico. Muito polêmico. A gente traz o Padre Hermes aqui, a gente faz um programa com ele. Pois é. E ele vem, o Padre Hermes. Assim, o Papa João Paulo II, uma figura fantástica, tanto é que hoje é santo, né? É São João Paulo II. E o Papa Francisco é outra pessoa, uma figura fantástica, incrível. E né? latina, né? Latina, então é aqui da América Latina, o primeiro Papa da América Latina, então ele tem, assim, muito presente a real missão da Igreja, né? Que ela tem feito aí durante esses séculos todos, esses milênios de anos, né? Desde Jesus Cristo, né? Que é o nosso exemplo maior, né? E na rádio? Fazia o que na rádio? Apresentar o programa? Era religioso, não era? Então, se eu puder aqui, vou discorrer bem rapidamente. Né? A Rádio Virtual foi minha segunda casa por muito tempo, assim como o Colégio AD foi minha segunda casa. A Rádio Virtual eu trabalhei lá por 17 anos. Eu comecei trabalhando da meia-noite às 6 da manhã, por 6 meses. Daí eu recebi o convite do diretor Itacir Madaloso, meu compadre, meu amigo, para assumir a coordenação comercial. E eu falei, não tem problema. Daí eu trabalhava na madrugada, ia trabalhar de tarde para aprender, e aí eu fui coordenador comercial por muitos anos. Então eu cuidava toda a parte comercial da emissora, atendia os clientes e atendia todas as agências de publicidade, né, de Erechim e do Brasil todo, né, que tinha relação com a rádio virtual. É uma rádio 24 horas, uma rádio da diocese,
Uma rádio assim fantástica lá na nossa região, é a única da região 24 horas. Ainda está em plena atuação ela? Sim, em plena atuação. 104.7, se quiserem sintonizar, vale a pena, uma emissora muito boa lá da cidade. Então eu trabalhei lá por muito tempo, né, na coordenação comercial. Nós organizávamos muitos eventos lá na cidade, na região, feiras, enfim, tudo que vocês imaginam, né? A rádio, ela era uma promotora de eventos também. Era muito forte, né? Muito forte. Continua forte, mas ela era muito mais. As rádios em geral, né, elas eram muito fortes, né? Hoje em dia já mudou um pouquinho, né? Mas ela tem, por causa das redes sociais, enfim. Isso. Né, E a informação era pela rádio, né? A maior parte era por ali. Meu Deus, principalmente, de tudo. Né? Então eu trabalhei muito tempo aí na rádio, trabalhei também por 21 anos no Colégio AID, lá muito tempo. Eu fui lá, cheguei como professor, fiquei 4 meses, já assumi a vice-direção, turno da noite, porque era o horário que eu podia ir, por muito tempo. Depois assumi a direção, 2010, 2012, então, e a coordenação também pedagógica. Então eu exerci todas as funções dentro dessa instituição. Quando eu fui diretor, nós tínhamos 1.606 alunos, atendendo do primeiro ano do fundamental até o ensino médio, e com 5 cursos técnicos: eletrotécnica, mecânica e contabilidade subsequente no turno, e também eletrotécnica e mecânica integrado diurno, lá no Colégio AID. E também trabalhei na URI, né, por 15 anos. Então eu trabalhei por 15 anos nos 3 serviços. E eu me desdobrava em 3, 4. A URI, nas pesquisas que eu fiz, ela é mais hoje voltada à medicina. Ela tem um curso de medicina, que ela é muito recente, né? Mas eles oferecem uma gama de muitos porque cursos, eles divulgam mais hoje a medicina, a né? medicina, porque na região era uma necessidade, né? Certo. E foi conseguido esse curso há uns 6, 7, 8 anos, e hoje tem sido referência lá para a região, né? E é uma universidade comunitária, assim como tem também o Instituto Federal e também a Universidade Federal Fronteira Sul. Legal. Então, na educação também, Erechim se destaca nesse sentido. Muito interessante. Como é que funciona essa questão da comunitária? Como é que as pessoas têm acesso? Como é que assim, a faculdade funciona desse jeito, mas essa questão comunitária me chama aí um pouco a atenção. Como é que as pessoas, através de um vestibular, não pagam nada? Como é que funciona? Não é vestibular, ele tem um custo, né? Mas todo o resultado financeiro ele tem que ficar na própria universidade, ele não é de um particular. Tá então certo, ele tem que certo. voltar em benefício da própria Mas ela universidade. é mais em conta para o aluno ou é normal? Ela é um pouco mais em conta, mas é um valor ainda. Não é filantrópico, e tem também não lá paga nada, então, né? tem o crédito, né, que a própria universidade oferece também, que é o crédito URI, né? Certo. Também é uma forma de ajudar aqueles que têm um pouquinho mais de dificuldades, né? Mas fazendo uma matemática aqui, tu trabalhava da meia-noite às 6, de manhã e de tarde tu dormia que horas? Daí Eu fiz uma matemática que não fechou 24 mas horas daí, aqui. quando eu assumi a coordenação comercial, daí eu comecei a trabalhar então das 7 da manhã às 11 da noite, porque realmente era isso, né? Eu ia trabalhar na virtual cedo, Certo. e aí eu me desdobrava, né? Durante o dia virtual e URI, e à noite eu ia para o colégio, porque daí eu era o vice-diretor da noite. E fim de semana a gente fazia eventos, então minha família sempre foi muito compreensiva em relação a isso. Mas eu trabalhava manhã, tarde e noite e finais de semana, porque a gente tinha toda uma energia e gostava do que fazia. Então eu sempre gostei muito do que eu fazia, né? Tanto na rádio como na educação, eu sempre fui muito apaixonado por tudo aquilo que eu fiz. E a gente foi construindo, né? Muitas relações e muitos parceiros para nos ajudar nesses desafios todos. Você tem filhos? Temos 2 minutinhos para nós falar então do João. Grande amigo, um abraço, João. Obrigado aí por me receber bem aí. E a mãe também. Em 1999 eu casei, né, com a minha esposa Deimar, Magna Bosco. Em 2013 eu tive um filho, João Vitor, que está com 19 anos hoje. É um parceiro, tanto ela como ele são meus parceiros, meus amigos, meus amores. Né, o João Vitor é um filho assim de ouro, muito humano, muito sensível, muito camarada, puxou para o pai e para a mãe. Né? E pelo avô, né? Que eu conheci, avô, que é uma simpatia também, o avô. Pelos 2 avô, pela avó, uma avó já está falecida, né? Mas é muito de família isso, né? Então, família é tudo, né? Que eu tenho, é meu suporte, meu apoio. Tanto é que hoje eles estão em Erechim, eu estou em Lages, e a gente se dá cada vez melhor, né? Nós somos uma família apaixonados, né? Um pelo outro. E não é porque a gente não está próximo, né? Não está hoje morando juntos, porque eles têm uma vida lá
tem pessoas também que eles precisam cuidar, tem o meu sogro hoje que precisa de atenção, e meu filho está fazendo curso técnico lá também, então a gente tem uma relação muito boa, mesmo não estando juntos todos os dias, mas a gente está junto com o coração muito próximos em cada instante, em cada minuto, todo o tempo. Beleza. Gente, nós estamos iniciando no segundo bloco aqui, hoje estamos recebendo o professor Alderi, que é também hoje o diretor-geral do Colégio Santa Rosa de Lima. Retornamos para o terceiro bloco em seguida. Um lugar com grandes histórias conta com personagens importantes ao longo dos anos. Com sabedoria passam os ensinamentos de uma educação baseada na tradição de um colégio com mais de 120 anos de história. De geração em geração, fazemos mais do que educar. Desenhamos futuros brilhantes pautados no desenvolvimento humano dos nossos alunos. Do berçário ao terceirão, matrículas abertas. Colégio Santa Rosa. Futuros brilhantes de geração em geração. Não perca mais uma oportunidade de pagar o seu IPTU em cota única e com desconto. Baixe seu boleto em lages.sc.gov.br. Pagando até o dia 28 de abril, você ganha 9% de desconto. Impostos municipais em dia retornam em benefícios para todas as pessoas. Economia para o cidadão que retorna em qualidade de vida. Não esqueça, IPTU com desconto até 28 de abril. Prefeitura de Lages. Na Experts, você tem internet fibra ótica de qualidade com até 500 megas, mais serviços de telefonia móvel, fixa e HD TV, para que você esteja sempre conectado e curta seus canais favoritos. Entre em contato conosco e conheça os planos e combos disponíveis. Bom, gente, estamos retornando aqui para o nosso terceiro bloco. Estamos hoje tendo o prazer de receber aqui conosco o professor Alderi, que é diretor do Colégio Santa Rosa de Lima, né? Estamos conversando um pouquinho sobre a sua história, né? Desde o seu início lá de Gurizote, enfim. Nós vamos chegar aqui em Lages, calma que nós vamos chegar aqui em Lages. Não tem problema, vamos falar também do Colégio Santa Rosa, também do qual ele é diretor hoje. Mas o professor, ele foi, né, seminarista, ele contou um pouquinho das suas atividades profissionais e chegou na política. Como é que aconteceu isso na sua vida, professor? Houve um apelo da comunidade, até pelo seu relacionamento, trabalhando em rádio, essas coisas tudo. Como é que chegou na política? Pois é, era algo que eu nunca imaginava, né? Porque naquele momento eu era coordenador comercial da rádio virtual, eu havia saído da URI em 2010, então esse apelo ele foi em 2012 na verdade, que eu era diretor do Colégio Aidê. Então, para eu poder assumir a direção do colégio, eu tive que deixar um trabalho. Eu deixei a URI, foi uma opção minha, né? E fui para o Colégio Aidê, onde eu assumi a direção geral. E na época a gente vinha fazendo um trabalho fantástico, principalmente no Colégio Aidê, que é um colégio do estado, era o maior colégio ali da cidade e da região, 1.606 alunos, né? E com a possibilidade de cursos assim para toda a região. Então eu tinha, e na rádio eu tinha um trabalho também muito bom e uma relação muito forte com o comércio, então com as empresas, e pelo colégio uma relação muito próxima também com as famílias e com os alunos. E aí num evento que nós tivemos no colégio, uma reunião de pais, nós convidamos o prefeito e a vice-prefeita, na época Paulo Polis, um cara que sempre foi funcionário da Caixa Federal, sempre foi gerente da Caixa em Erechim, e ele foi vereador dele, se elegeu prefeito, ele ia para o segundo mandato, e nessa reunião de pais, encheu o nosso ginásio, ele estou do meu lado e falou, você precisa ser vereador. Eu falei, não, estou bem aqui, né? Estou no colégio. Ele falou, não, você já fez o que tinha que fazer aqui, eu quero que você faça agora pelas escolas do município. Ele me disse assim, que ele gostaria que eu fosse candidato a vereador, mas que depois eu assumisse a educação. E eu, na época, não dei muita atenção para isso, ele foi insistindo, até o momento que eu acabei, então, aceitando o convite. Eu não tinha receio de não me eleger. Eu tinha dúvida se era o que eu queria realmente. Eu tinha essa dúvida. Teve a eleição, eu me elegi vereador. O partido, na época, elegeu 6 vereadores lá, e reelegeu o prefeito,
com 60 e poucos % de aprovação. Então ele tinha um trabalho muito bom. E eu fui muito também por essa insistência dele, por saber do trabalho dele na cidade, por aquilo que estava se fazendo lá em Erechim naquele momento. E eu achava que eu podia contribuir também, porque eu sempre fui muito envolvido, pastoral da juventude, o tempo que estava no seminário, comunidades eclesiais de base, que era muito forte na igreja naquele período, e eu gostava muito de estar no meio das pessoas, eventos, então eu era muito conhecido ali na cidade. E eu fiz naquele ano 1.209 votos, eu fui o nono, de 200 e poucos candidatos eu fui o nono mais votado, né? E eu acabei então me elegendo vereador, só que daí o prefeito me convidou para ser secretário municipal de educação. E aí eu acabei assumindo como secretário municipal de educação nesse primeiro mandato, 2012 a 2000. Então nem chegou a ser vereador? Não, o primeiro dia da posse, no mesmo dia já eu pedi daí a licença, daí eu já assumi como secretário. Assume como vereador e depois ele abre mão para o suplente e assume a secretaria. Isso. Se não for vereador, não tem como. Não, tem que assumir, daí eu fui... Não, eu podia ser convidado secretário igual, mas como eu tinha também conseguido me eleger vereador, eu assumi, então eu fui... eu assumi ali a primeira sessão como vereador, né, e depois eu me licenciei, me afastei para poder assumir. Ele participa do processo de eleger o presidente da Câmara naquele primeiro momento e depois ele já vai para... ele assumiu no Executivo, né, sede legislativo. Isso na realidade é uma das questões que tem que ser, no momento, essas reformas políticas. O cara assumiu como vereador, tem que ser vereador, né? E existe muito dessa... Porque, claro, você tinha... a tendência na educação existia para isso, não necessariamente ele precisava se eleger para ser secretário de educação, mas já existia um projeto da prefeitura, né? É tudo um debate, né? Eu só assumi porque foi Secretaria de Educação, caso contrário eu não assumiria, né? Mas como era educação, né? Lá eram 17 escolas, 9.000 alunos, foi um pouco bastante aluno, né? Nessa ânsia de querer realmente ajudar a comunidade, mas realmente eu consultei também os meus... Claro, a gente não consegue consultar todos, né? Sim. Mas consultei a base, né, de campanha para ver o que também eles achavam, né? E naquele momento eles achavam importante por ser educação. Se fosse uma outra secretaria, com certeza eu não assumiria. Você faria mais na educação em si, né? Com certeza. E como que é a educação em Erechim? Eu diria assim que é uma referência hoje no estado. Hoje eles têm recebido premiações, continuam recebendo, né, pelo trabalho que é desenvolvido lá. Muito investimento. Um atendimento assim hoje deve estar se aproximando a 60% de atendimento das crianças de 0 a 3 anos e 11 meses, que a média do Brasil está próxima de 30%. Então ele atinge hoje a meta do Plano Nacional de Educação, que é atender as crianças de 0 a 3 anos e 11 meses. Pelo menos 50% das crianças até 2024, e a maioria dos municípios não consegue, infelizmente, atingir isso. E Erechim já está com deve estar próximo de 60%. Quando eu saí de lá já tinha 56% de atendimento de 0 a 3 anos e 11 meses. As escolas públicas lá atendiam, de cada 10 crianças, 8 na educação infantil. Então era a grande maioria, né? Pelo trabalho que se fazia. Você assumindo a educação, daí você ficou durante o mandato todo desse prefeito, quase todo o mandato? Todo o mandato, prefeito. Só me afastei em abril de 2016 para concorrer novamente. Para a reeleição. Para a reeleição. E logrou êxito. E foi um ano de mudança, que o povo clamava muito por trocar os que já estavam, lembra? 2016? Sim. E felizmente eu fui reeleito e fui praticamente um dos únicos vereadores que teve a votação ampliada. Eu passei de 1.209 para 1.377. Eu fui o segundo vereador mais votado de Erechim naquele momento. Pelo trabalho que se fez na Secretaria de Educação, né? Inclusive na Secretaria nós tivemos uma premiação nacional. Isso é interessante. Fala um pouquinho, que tu me contou essa história, eu achei muito interessante. Nós tivemos na Secretaria de Educação, quando a gente chegou lá em 2013, começamos a participar de projetos de inclusão oferecidos pelo Ministério da Educação e da OEI, que é a Organização dos Estados Ibero-Americanos, sobre as boas práticas de inclusão nas escolas municipais. Então, em 2014, nós tivemos uma escola municipal sendo reconhecida como a melhor experiência de educação inclusiva do Brasil, e a Secretaria de Educação como a segunda melhor experiência de educação inclusiva do Brasil, porque a gente fazia um trabalho, era a Secretaria que coordenava, mas os projetos eram em todas as escolas. Certo. E, para nossa felicidade, em 2015 para 2016, a gente recebeu uma notícia que
nós tínhamos, então, 3 escolas municipais entre as 5 melhores experiências do Brasil e a Secretaria Municipal de Educação como a melhor experiência de educação inclusiva do Brasil. E aí foi muito interessante porque nós recebemos essa premiação lá em Recife, num evento que teve lá, onde nós fomos, né, anunciados lá como a melhor experiência, e tinha o prefeito junto, tinha as direções de escolas, tinha toda a nossa equipe lá presente, e eu estava no mesmo quarto do prefeito, e na noite que nós tivemos a premiação como a melhor experiência de educação inclusiva do Brasil, eu como secretário, eu fui dormir como secretário até meia-noite, depois da meia-noite eu já não era mais secretário, porque já era abril e eu já tinha me licenciado. Então foi algo que me marcou muito. E aí, em função disso, nós recebemos uma premiação, e como eu era secretário na época e era juntamente com a nossa coordenadora de educação inclusiva, a Maria Salete, nós fomos convidados para fazer uma visita para a Finlândia por 8 dias, para conhecer a experiência de educação inclusiva da Finlândia. Tudo ali pelo projeto, né, sem custo nenhum para o município. Então nós tivemos lá 8 dias para conhecer a experiência hoje é a melhor educação que a gente fala, né? Os melhores índices, né, do IPEA é da Finlândia, né, como primeiro lugar. É referência mundial, internacional. E nós fomos lá conhecer então essa questão da inclusão, mas eles lá é muito mais inclusão social, porque além da inclusão de pessoas com deficiência, eles incluem também as pessoas na parte social. Então foi uma experiência muito significativa. Insere também na questão da socialização, né, das crianças, né? Isso. Onde assim, você se reelegeu em 2016, isso? Isso. E teve um mandato até 2020. Aí 17 a 20 eu me mantive na secretaria, porque o nosso prefeito já tinha cumprido 2 mandatos, a nossa vice perdeu a eleição por 8 votos, então não continuou o governo, né? E então me reelegi, continuei na Câmara de Vereadores e eu voltei para o colégio como coordenador pedagógico. Então eu trabalhava na Câmara e como daí eu tinha também a possibilidade de dar noite, em alguns horários também durante o dia no colégio, e o colégio era também minha segunda casa, né? E eu acabei voltando lá porque eu achava importante manter a minha base, da onde mas você, durante esse período, você foi presidente da Câmara e foi prefeito de Erechim por um tempo, é isso? Foi isso que aconteceu? Pois é, até não lembrava, rapaz, brincadeira. É algo que me marcou muito também, né? 2019, um ano antes de vir para cá, eu fui então eleito lá por meus colegas vereadores como presidente do Poder Legislativo. Então é uma honra, né, poder ser presidente de um poder, de uma cidade de 105 mil habitantes. E né, nesse mandato eu falo assim com muito... Eu chego a me arrepiar, né? Porque 2 coisas que me marcaram muito, dentre tantas outras, né? Mas eu lembro que teve a questão do plano diretor, certo, que o presidente da Câmara, né, como tinha algumas questões lá entre o Executivo e o Legislativo, quando o Executivo não sanciona a lei, volta para a Câmara. E depois de 20 anos eu tive o prazer e orgulho de poder dizer, né, que eu sancionei o novo plano diretor de Erechim, que é onde faz muitas mudanças depois de 20 anos, né, na questão das construções, também com muito respeito ao meio ambiente, essas questões que foi muito debatido pela sociedade, pelos engenheiros, enfim, por toda a sociedade organizada de Erechim e com os vereadores, juntamente com o Executivo. E a gente acabou sancionando o plano diretor do município, o novo plano diretor, e um outro projeto que eu achei muito importante também, que eu acabei sancionando, porque daí voltou para a Câmara e a Câmara precisa, né, se entende que é importante, precisa sancionar. Eu entendia, juntamente com meus colegas vereadores, que era importante sancionar, que foi um loteamento de 600 terrenos, que estava muito tempo parado, e as famílias estavam aguardando para fazer a sua casinha, a sua casa própria, né? E eu mostrei até para o céu quando eu fui para Erechim, que hoje metade do loteamento tem casas, né? É emocionante mesmo, né, Andrei? Porque as famílias hoje elas conseguem ter a sua casinha lá. Então eu também consegui sancionar esse projeto, né, para poder dar mais dignidade às famílias, poder ter a sua casa própria. E o prefeito? Quero saber desse prefeito, quantos dias? Tu foi prefeito? De prefeito, daí eu fui prefeito por... Na verdade é o prefeito Schmidt, né, que era o prefeito da época, inclusive nós éramos de oposição, mas a gente sempre se tratou com muito respeito, tenho um carinho por ele tinha um carinho por mim também,
E a gente separava as coisas, né? Tudo aquilo que era bom para a cidade nós nos abraçávamos e aprovávamos, e aquilo que a gente tinha que questionar, a gente questionava, assim como ele também questionava o legislativo. Mas ele me colocou de prefeito em dezembro, bem no finalzinho de dezembro, inclusive eu entreguei a chave para o Papai Noel, foi um momento emocionante também, né? Nas comemorações de Natal. Datas marcantes, né, Alderi? Datas marcantes. Então eu encerrei 2019, nos últimos dias de vereador, como prefeito da cidade de Erechim, antes de vir para Lages, porque no dia 8 de janeiro eu já estava em Lages como diretor do Colégio Santa Rosa de Lima. Ou seja, 15 dias que nos separavam de presidente da Câmara, prefeito de Erechim, para diretor-geral do Colégio Santa Rosa de Lima aqui em Lages. Na verdade foi uma homenagem que a cidade até te fez, né? Através do executivo, você como participante da comunidade durante esse período todo, e quem sabe não foi um test drive para um dia você retornar a essa situação. Eu quero só sincerar dizendo que o prefeito Polis, né, que confiou na época de secretário, né, e que hoje eu admiro muito ele é o atual prefeito de Erechim, porque ele se reelegeu novamente com mais de 54% dos votos, havendo 4 candidaturas, é porque realmente ele é bom, porque ele é ousado, determinado, empreendedor e faz bem para Erechim. Beleza, coisa boa. Gente, nós estamos conversando aqui com o professor Alderi, né, que hoje ele é o diretor-geral do Colégio Santa Rosa de Lima, e nós retornamos no último bloco para conversarmos um pouquinho da sua vinda para Lages e o trabalho que está sendo feito aqui na comunidade. Retornamos em seguida. O mundo lá fora é pequeno para quem ainda está crescendo. Uma boa educação consiste nos valores de um lugar com grandes histórias. Mais que apenas educar, nós acreditamos na formação humana dos nossos alunos. Do berçário ao terceirão, matrículas abertas. Colégio Santa Rosa. Futuros brilhantes de geração em geração. Não perca mais uma oportunidade de pagar o seu IPTU em cota única e com desconto. Baixe seu boleto em lages.sc.gov.br. Pagando até o dia 28 de abril, você ganha 9% de desconto. Impostos municipais em dia retornam em benefícios para todas as pessoas. Economia para o cidadão que retorna em qualidade de vida. Não esqueça, IPTU com desconto até 28 de abril. Prefeitura de Lages. Estamos retornando aqui com o professor Alderi e vamos conversar agora nesse último bloco um pouquinho da sua vinda para Lages, como é que se deu, né? E hoje ele executa uma função importante junto à sociedade lagiana. Ele é o diretor-geral do Colégio Santa Rosa, dos quais, né, muitos dos nossos alunos muitos dos nossos filhos, né, estão lá, participam desse processo, desse colégio aí centenário, já está com 122 anos. Eu já tive também a oportunidade dos meus 3 filhos estudarem no Colégio Santa Rosa, e isso não deve ser diferente de muita gente aqui na cidade. Como é que você chegou em Lages, homem do céu? Homem do céu, hein? Homem do céu, Homem do céu, virou lagiano. Bem lagiano. Mas é isso mesmo, né? Eu acho que eu voltei às minhas origens. Eu acho que eu voltei àquilo que sempre foi o meu forte. Sempre foi minha paixão, sempre foi aquilo que eu sempre amei muito em fazer, que é a área educacional. E um colégio, né, que tem como mantenedora a Congregação das Irmãs da Divina Providência. Então, eu realmente parece que eu voltei para minha casa. Uhum. Eu, quando cheguei aqui, por mais que fosse uma cidade diferente, eu nunca tive problemas de adaptação, né? Tanto é que eu saí de casa com 12 anos, como eu falei anteriormente. Então, eu sempre fui muito tranquilo em relação a essa adaptação de novos locais, novos lugares, novos desafios. Se bem que cada lugar tem uma característica. Tem uma característica, mas eu vou dizer que eu fui muito bem acolhido por Lages, primeiro pelas Irmãs da Divina Providência, que me contrataram, que entenderam que eu podia contribuir nesse processo que é, para elas, né, educação, saúde sempre foi um forte da congregação, que tem 180 anos de fundação e 122 anos de história no Colégio Santa Rosa, agora em agosto. Então eu fui muito bem acolhido pelas irmãs,
pela equipe do colégio, pelas coordenações, pela direção administrativa, pelos nossos alunos, pelos pais, pelas famílias, pela comunidade de Lages. Hoje eu participo do Núcleo de Educação da CIL, né? Eu sou da diretoria executiva hoje lá, juntamente com o Luciano, com a Mônica e com a Marlise. Então eu estou me sentindo em casa. Me sinto muito bem aqui porque Lages também, assim como Erechim, é acolhedora. Erechim é a capital da amizade, eu sinto muita semelhança. Eu sinto muito presente o que nós temos lá. Às vezes eu percebo que Lages é mais gaúcho que Erechim, né? Pelas tradições que se cultiva aqui, pela forma como as pessoas também olham o tradicionalismo, as raízes, enfim, do gaúcho. Então eu estou em casa, né? Me sinto bem e foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida, foi essa de vir para Lages e poder estar no Santa Rosa. Você chegou em 2020. 2020, 8 de janeiro, aí no dia 18 de março fechou tudo. 19 de março veio a pandemia. Nós estávamos assim... Até então você era o diretor da pandemia. Agora efetivamente é que está... Eu tinha na minha cabeça que passando a ponte do Uruguai, na divisa com Concórdia, eu pudesse deixar a pandemia para o outro lado, mas a pandemia chegou aqui em todos os cantos do mundo, né, infelizmente. E aí foi um desafio muito grande no começo, mas nós, com nossa equipe de colaboradores, com nossos pais e alunos parceiros e com o apoio das irmãs, nós conseguimos superar esse momento também. Na realidade, assim, a pandemia para todos nós trouxe modelos diferentes na educação, não foi diferente, né? Essa adaptação, até essa forma de conduzir, porque às vezes as pessoas entendem, principalmente no colégio particular, e o grau de exigência é muito maior, né? Não que a educação do município é uma educação muito forte também, né? Mas assim, o grau de exigência dos pais me parece que é um pouco mais forte, né? Sim, concordo, e até acho que uma das questões muito importantes nesse momento foi que nós tínhamos um sistema de ensino muito bem organizado, através do sistema positivo de ensino, com plataformas, e nós conseguimos talvez em pouco tempo dar esse tombo que talvez a tecnologia pudesse demorar 8, 10 anos, nós tivemos que fazer em 6 meses. E acho que isso foi muito legal porque a nossa equipe estava preparada e desafiamos nossos professores e eles foram muito capazes, muito eficientes, muito profissionais, juntamente com o apoio das famílias e com a dedicação dos alunos, porque o aluno estava tendo aula de casa. Sim. E o professor muitas vezes também estava em casa dando aula, com o barulho externo, com a família ali perto, e o professor se reinventou. E realmente eles tiraram de letra e nós conseguimos, já em 2022, retornarmos, né, com nossos alunos antes da pandemia, né? Iniciamos antes da pandemia com 1.438, fechamos 2022 com 1.436 e felizmente em 2023 nós estamos nos aproximando de 1.500 alunos. Professor, não teve essa questão da pandemia, que teve no momento, eu acho que inclusive por uma portaria ou um decreto do Ministério da Educação, as pessoas não podiam rodar ou ficar um ano para trás. Isso não vai ter um momento que isso vai ter um reflexo, não vai? Porque você começa a adiantar, no ano seguinte você passa para um outro estágio, enfim, não vai ter muita dificuldade isso? Isso tudo vem sendo acompanhado porque hoje o que mais está gritante é um reforço. Sim. É você ajudar aquelas crianças, aquele adolescente jovem que não conseguiu ainda recuperar aquilo que ficou para trás. Então nós trabalhamos muito com essa sensibilidade dos professores, com um planejamento pedagógico todo voltado para olhar cada aluno como um ser humano, com suas características próprias, com suas dificuldades, com seus desejos, com suas angústias. Tanto é que nós, nesse ano, nós implementamos mais um programa socioemocional, que ele vem ajudar justamente a trabalhar um pouco a mente desses jovens adolescentes e das famílias e dos professores e do corpo técnico, de todo mundo. Porque a gente foi atingido, a gente está com algumas sequelas, algumas questões que ficaram, né, para serem resolvidas. Então hoje nós temos o Sistema Positivo de Ensino, que nos ajuda muito através das plataformas e das várias possibilidades, inclusive de avaliações. O aluno hoje no colégio, ele passa por 10, 12 tipos de avaliações no bimestre. Então ele tem muitas possibilidades de demonstrar aquilo que ele tem como conhecimento, como processo de ensino-aprendizagem. Não é apenas fazer uma prova.
Hoje já não existe mais isso. Aquela escola que hoje avalia simplesmente por uma prova está equivocada. É o conjunto da obra. É um conjunto. Por isso que a gente fala que hoje o colégio é uma escola completa, que procura trabalhar a formação integral do nosso estudante. Daí eu cito para vocês. Sistema positivo de ensino, um dos melhores sistemas do Brasil, se não é o melhor, é um dos 2 melhores. Mais de 40 anos de experiência de caminhada em todo o Brasil. Nós temos hoje 2 programas socioemocionais. Qual é a escola do Brasil que tem 2 programas? Eu desafio. Qual é a escola de Laje que tem 2 programas socioemocionais? O Colégio Santa Rosa tem. Escola da Inteligência, uma novidade esse ano, do Augusto Cury, e o Líder em Mim, que trabalha os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Nós temos hoje, além dessa formação acadêmica pedagógica, 11 modalidades de extracurricular, depois do horário de aula. Além das aulas do conhecimento, que é aquelas aulas que eles têm nos períodos normais, nós temos também extracurricular. Society, futsal, voleibol, basquete, street dance, balé, xadrez, musicalização, artes manuais. Artes marciais. Jiu-jitsu, que é artes marciais, treinamentos e novidade, a partir de agora, 1º de abril, robótica educacional. Ou seja, nós temos 11 modalidades de atividades extracurriculares das 5h30 da tarde às 10 da noite, que o colégio atende. E nós temos hoje no novo ensino médio, que também é algo que está pegando hoje, né, um debate muito forte, que os alunos, além de fazer as 4 horas do conhecimento, eles fazem cursos que vai para o histórico, que vai para a grade curricular. Então tem aluno do ensino médio que, se ele quiser fazer todas as tardes de curso, ele pode fazer, sem custo adicional. Isso vai para a grade. Se ele quiser fazer, de repente, no final do ensino médio, 200, 300, 400 horas a mais, ele pode fazer como opção. Ele pode escolher o curso que ele quer fazer. E o colégio oferece isso. Importante, os programas socioemocionais também vão na grade curricular. Não é fazer de vez em quando assistir um filme, fazer um trabalho com um psicólogo, não. Ele toda semana tem uma aula com um professor, toda semana, e vai para a matriz curricular. Assim como também nós temos um setor de psicologia, como você bem perguntava, né? Para poder atender esses alunos, para poder reduzir um pouco a ansiedade, com um psicólogo, que é a irmã Ana Paula, com um coach educacional, que é o Gabriel, e com uma psicopedagoga, que é a Ana, também para poder dar esse suporte. Tem uma equipe de pastoral com 3 pastoralistas. Então nós temos toda uma questão que a gente fala da educação integral, porque a gente oferece muito mais, muito além daquilo que é apenas acadêmico. E temos aprovações. Temos hoje a seleção catarinense de voleibol sub-16, que tem 6 meninas de 12 do Colégio Santa Rosa. Isso é de arrepiar, isso dá orgulho. Hoje, nesse momento, eles tiveram um jogo agora, enquanto nós gravamos esse programa, eles estão jogando lá no Rio de Janeiro, representando o estado de Santa Catarina, com 12 meninas do Colégio Santa Rosa. Nós tivemos a Evelyn, que ela foi a melhor colocada na Olimpíada Nacional de Eficiência Energética. Entre 4.700 e poucos estudantes do estado, ela ficou em primeiro lugar. O colégio teve 25 medalhas, 12 de ouro, e a Evelyn foi primeiro colocada. Ela está na primeira série do ensino médio. Então isso acho que responde por que eu estou aqui. Por que eu estou no Santa Rosa? Por que eu estou feliz no Santa Rosa? Por que o Santa Rosa hoje ele pode falar com toda tranquilidade para os pais? Se você tem dúvida, conheça o Colégio Santa Rosa. Conheça todo o trabalho pedagógico, todas as atividades extracurriculares, conheça como é a funcionalidade, como é o tratamento, como é o sistema acolhedor. Eu sempre digo que o Santa Rosa é uma escola que acolhe a todos. Tanto é que nós temos lá, perto de 1.500 alunos, mais de 400 alunos que são bolsistas. Porque ela acolhe também pessoas que têm um pouco mais de dificuldade. Social também. Que é a questão social, que é o carisma das Irmãs da Divina Providência, que tem esse carinho para as pessoas que mais precisam também. Do berçário ao terceirão. Do berçário, 4 meses até o terceirão. Professor, com essas atividades todas, né, com essa gama aí de opções que os alunos têm, o espaço do Colégio Santa Rosa, hoje o espaço físico, ele já não fica um pouco deficiente? Por isso que eu te falo, né, que nós já estamos agora entregando no sábado mais 3 salas novas na educação infantil. Espaço maravilhoso. Inclusive sábado, dia 18, eu não sei, né, quem vai estar assistindo, mas dia 18 de março é a tarde da família no Colégio Santa Rosa, onde os pais vão poder conhecer esse novo espaço. E nós estamos buscando outras possibilidades de espaços para poder atender esses nossos alunos. Mas até 1.600 alunos nós conseguimos atender com muita tranquilidade e muita qualidade. Porque as nossas salas são amplas, são arejadas, pé direito muito alto,
É uma escola centenária. Então, na época, ela foi feita para durar 1 milênio, talvez, né? Beleza. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Os temas que realmente são empolgantes, à medida que a gente vai conversando, as coisas que parece que começam a fluir mais, né? Assim, são assuntos realmente palpitantes. E eu agradeço da sua atividade profissional, o seu tempo, inclusive, de estar aqui conosco e conversarmos um pouquinho sobre a sua história e também sobre a sua atividade profissional. Eu que agradeço por esse momento, né, de poder falar para as pessoas, poder externalizar aquilo que é um sentimento que a gente tem como ser humano. Eu sempre digo, né, que eu sou um ser humano muito simples, muito acolhedor, muito preocupado com as pessoas, e é isso que a gente procura fazer no dia a dia, oferecer aquilo que a gente tem de melhor para que a gente possa transformar a vida das pessoas. Se a gente sai desse mundo sem poder deixar um legado de bem, né, não tem sentido. Então, nesse sentido que eu estou em Santa Rosa e estou me dedicando muito aí para fazer o meu melhor e para transformar as pessoas, para que essas pessoas transformem essa nossa sociedade. Vai ser candidato a vereador em Lages? Não. Eu vou continuar na educação. Mas gosto, né? Gosto das pessoas que estão e apoio para que elas façam sempre o melhor para a sociedade. Beleza. Céu. Muito obrigado, Deri, por estar conosco aqui. E logo a gente vai fazer mais alguns trabalhos juntos aí. Beleza. Gente, obrigado pela compreensão aí, por você estar nos assistindo mais uma semana. E semana que vem, se Deus quiser, o Nova Era News estará aqui novamente, trazendo uma outra pessoa da nossa comunidade, que retrate, né, e que traga alguma coisa de bem para toda a sociedade lagiana, para todo o povo serrano. O Nova Era News tem sempre esse objetivo, de procurar, de alguma forma, trazer para as pessoas aspectos positivos que acontecem na nossa região. Grande abraço a todos.